vez aqui com vocês. Dessa vez eu quero compartilhar um delicioso pão. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nome desse pão é fatias húngaras. Aí o povo me pergunta por que leva esse nome. Em qualquer momento desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a origem. Não é muito que eu não consegui decorar, mas em qualquer momento eu vou falar aqui a origem dele, tá bom? Sim, e esse pão é uma delícia. Ele tem um recheio de coco e uma cobertura de leite condensado, que maravilha, só comendo para saber e só fazendo para poder aprender. Aproveitando o momento, como eu sempre digo, dá um pulinho lá no Instagram. No Instagram você vai me encontrar de 3 formas agora. Você me encontra como Miuk_RN, ou melhor, @Miuk_RN, ou das Tortas Finas. E eu tenho uma outra página no Instagram agora que você me encontra como Josiane Pereira YouTube. Tudo junto, Josiane Pereira YouTube, tá bom? E lá no Facebook você me encontra como Josiane Vicente Pereira, tá bom? E aqui no YouTube, como sempre eu digo, você vai me encontrar como Josiane Pereira. E sem muita demora, vamos à nossa receita. Então, pessoal, para a nossa receitinha de hoje, que será as fatias húngaras, precisaremos de um sachê de fermento seco, aquele que vem de supermercado, que chamam de fermento para pão granulado também. Precisaremos de 6 colheres de sopa de açúcar, uma xícara e meia de leite morno, tá, pessoal? Uma xícara e meia de leite morno. Aí a gente mistura, uma misturadazinha. Aí coloca-se uma pitada de sal. Uma pitada de sal, para mim, uma pitada de sal só é aquela beliscadinha no sal e pronto. É bem pouco, ó, uma pitada. 5 colheres de sopa de óleo. E um ovo. Dá mais uma misturada. Farinha de trigo, vamos precisar aproximadamente de meio quilo. Por que aproximadamente? Pode ser que utilize meio quilo e pode ser que não seja necessário, porque tem algumas marcas de farinha que as receitas pedem mais. Eu não sei qual é o segredo, né? Eu não sei se umas são mais secas do que as outras, mais grossas, mais finas. Então, a gente vai botando aos poucos aqui. Eu não separei meio quilo porque, como eu já sei o ponto da massa, eu já nem separo mais meio quilo. Porque para mim, a quantidade de farinha de trigo é a quantidade que a massa pede. Se eu ver que a massa não ficou no ponto, porque está precisando de farinha, eu vou e coloco mais um pouquinho. Por enquanto a gente vai misturando assim, com a espátula ou então com a colher. A gente vai botando aos poucos. Quando a massa começar a soltar um pouquinho aqui do fundo, é a hora da gente colocar na bancada e começar a solvar. Pessoal, só lembrando
uma colher de sopa, eu uso essa medida, tá? Porque quando eu coloco o ingrediente aqui, eu coloco a quantidade aqui e derrubo lá, tipo, exemplo, sal. Eu derrubo a quantidade do sal lá e fica rente a essa medida aqui. Então, quando a gente pede uma colher, é uma colher rente. Não é transbordando não, porque senão pode dar errada a sua receita. Aí quando tem receita que a gente diz assim, olha, bote uma colher generosa, uma colher de mãe, uma colher de avó. Aí sim, pode ser transbordante. Mas tem receita que a gente pede uma colher e é uma colher mesmo e pronto. Me perguntaram uma vez por que o nome desse pãozinho é fatias húngaras. Sempre me perguntam. Eu resolvi dar uma pesquisada, eu achei algo bem brevezinho em relação a esse pão, que diz o seguinte: as fatias húngaras, elas são tão comuns aqui no Brasil, né? Não sei que tempo, desde quando ela começou a surgir aqui, mas ela tem sido bem frequentes aqui. Eu já vi muitas pessoas fazendo. Eu mesma já faço, já tem mais de 2 anos que eu faço fatias húngaras e eu sempre fiz para minha família. Agora, algumas amigas perguntaram, Jô, tem receita? Então, eu resolvi colocar no meu canal algumas das receitas que eu tenho o costume de fazer, porque assim, eu não só compartilho com aquela minha amiga, como com qualquer outra pessoa que queira fazer. Sim, e voltando à origem das fatias húngaras, ele é um pão húngaro, né? Chamado de stick, se eu não me engano, stick buns, que seria os pãezinhos com calda, bem úmido. E teria surgido no antigo Egito, na Grécia e Roma. E ele foi aprimorado na Europa medieval e, por fim, chegado às Américas. Bom, foi o que eu achei sobre a origem das fatias húngaras. Nada muito complicado, porém complexo, porque eu ainda fiquei voando. Bom, o que interessa em relação a esse pãozinho é que ele é uma delícia. A gente não consegue comer apenas um, de tão delicioso que ele é. Pronto, botei a farinha, ele já está soltando aqui, é o momento de sovar. Claro que a massa ainda possivelmente vai pedir mais um pouco de farinha, se necessário eu coloco. Mas se não, eu vejo que vai ser necessário, até porque ela tá dando uma grudadazinha aqui. Gente, é uns 15 minutos sovando a massa para poder ela ficar, ou melhor, para ela ter um bom crescimento. Quanto mais você sovar a sua massa, menos tempo ela vai ter em relação ao crescimento. Ela vai crescer super rápido e o que você tiver de fazer vai sair rapidinho também. Bom, para esse vídeo não ficar muito prolongado, eu vou sovando aqui. Já eu volto para mostrar a vocês o ponto que ela deve ficar. Pronto, eu vou botar só um pouquinho de farinha aqui. Só porque ela ainda está grudando o pinguinho na mão. E não vou botar mais. Esse é o último momento que eu boto a farinha. Porém, eu vou ficar sovando ela sem botar mais nenhuma farinha. Porque senão ela vai ficar muito pesada. E não vai virar aquele pão macio que a gente espera. Eu vou passar 15 minutos sovando ela aqui. Eu nunca passo menos que isso. Porque eu quero que minha massa ela fique bem macia. Ela tem um ótimo crescimento.
Ó, quando acontecer isso, não tem problema, não bote mais farinha de trigo, porque senão sua massa vai pesar. Só mede um pouquinho a mão no óleo e vá sovando. Ó, já tô começando a empurrar e puxar ela e ela já não vai mais grudar. Tá vendo? Prontinho. Vou passar meus 15 minutos sovando e já já eu volto para vocês verem. Pronto, pessoal. Passados 15 minutinhos, notem que ela fica bem lisinha, bem bonitinha. Aí o que que acontece? Eu vou botar ela para crescer. Eu tenho o costume de jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui embaixo. Algumas pessoas passam óleo, mas eu jogo farinha de trigo, porque eu tenho o costume de usar o mesmo recipiente onde eu mexi, eu tenho o costume de colocar. Então, deixa eu pegar um filme aqui que a gente vai cobrir. A melhor maneira de se colocar uma massa para crescer é você colocar ela num recipiente, você passa o filme, porque esse filme plástico vai ser o seu termômetro. Porque quando essa massa tiver crescida, eu vou mostrar a vocês. Ela simplesmente, esse filme plástico, ele vai esticar de maneira que vai parecer uma bolha aqui. Então, quanto mais você sovar a sua massa, seu pão, o resultado dele vai ser um pão fofinho e macio. E o crescimento da sua massa vai ser ótimo. Então, vou botar ela para crescer e já já eu volto para mostrar a vocês o crescimento. Olha, pessoal, esse é o segredo de uma massa bem sovada. Tá vendo como ela cresceu? Tá fermentando muito bem. E apenas 40 minutos após eu ter sovado a massa, olha como ela está. Muito bonita, né? Pessoal, enquanto a nossa massa está crescendo, vamos fazer uma deliciosa calda de leite condensado com coco, que vai ser a nossa cobertura para esse pão. Que vocês vão ficar assim de queixo caído, de tão delicioso que fica. Não só pelo recheio, mas pela cobertura. Misericórdia! A gente nunca consegue comer só um. Vamos lá. Deixa eu abaixar a câmera aqui para poder mostrar a vocês o que vai ser usado na calda. E eu vou aproveitar também, vou mostrar o que vai ser o nosso recheio, o que vai ser necessário. Porque quando eu vier abrir a massa para poder mostrar a vocês, né, como distribuir o recheio, aí vocês já vão estar sabendo o conteúdo do recheio, tá bom? Primeiro a gente vai misturar o recheio. Precisaremos de 200 gramas de coco ralado, pode ser de saquinho ou fresco. Esse que eu estou usando é fresco, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu separar 2 colheres. E eu já já explico porque eu estou separando essas 2 colheres e colocando nessa panela. 1, 2. 2 colheres. Primeiro a gente vai pegar o coco ralado, 200 gramas de coco ralado, pode ser fresco, no meu caso eu estou usando fresco, ou o de saquinho. 5 colheres de margarina ou manteiga e 3 colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar cristal. Esse será o recheio do nosso pão. A gente mistura, bem misturadozinho.
Deixa eu explicar algo sobre a calda. A calda, que é a nossa cobertura, a receita original dessa calda, ela pede 300 ml de leite, né? Deixa eu colocar aqui, 300 ml de leite. Pede uma garrafinha de leite de coco, que são 200 ml. E pede 3 colheres de açúcar. Só que eu substituo o açúcar por 3 colheres de leite condensado. Eu até boto mais, eu boto 5 colheres de leite condensado, que eu gosto bem mais docinho. Mas aí é opcional. E eu também gosto de colocar um pouquinho do coco. Vocês viram que eu separei 2 colheres de coco e coloquei aqui. Então, usando a colher que eu falei de medida, eu vou medir 5 colheres de leite condensado. Na receita pede 3, como eu falei, mas eu gosto mais docinho, eu vou botar 5. Vamos levar ao fogo agora. A gente leva ao fogo. Fogo baixo. E vai mexendo. Aqui o processo é um pouquinho demorado. Então, eu vou continuar mexendo aqui. Quando chegar no ponto, eu mostro pra vocês, tá bom? Isso que o fogo ele tem que estar bem baixinho. Se no início você quiser deixar um pouquinho alto, não tem problema, para poder o leite aquecer mais rápido. Mas quando você vê que já estiver quente, pode deixar no mínimo e ficar mexendo, porque isso evita que o leite suba e derrame. Até que ele engrosse, até que ele fique no ponto ideal, tá bom? Estamos chegando no ponto. Ele já tá fervendo, mas não sobe mais. A gente vê que ele já tá engrossando. Ele só não fica duro, mas ele já tá engrossando. A gente passa e ele faz um barulhinho. Ainda tá borbulhando, mas ele não tá crescendo mais. E a gente vê que a calda ela tá mais grossa, porque ela tá apurando, ó. Já não cai mais tão líquido como no início. Vai caindo mais devagar, ó. Então, já tá no ponto. A gente desliga. O meu havia dito, quando a massa estava crescendo, o segredo de uma massa bem sovada e o crescimento dela. Na realidade, o segredo de um crescimento bom para uma massa é ela ser muito bem sovada. Vocês viram o tamanho que ela ficou, né? 40 minutos que ela ficou ali. É só tirar do recipiente que é onde ela estava crescendo, dar mais uma mexidinha nela assim, só para ela deixar de ficar arrepiada, né? Porque ela grudou no plástico. A gente divide a massa para trabalhar com ela, para não ter que fazer uma massa grandona, até porque o meu espaço é pequeno aqui. Precisaremos de uma forma untada e enfarinhada, tá? Untada e enfarinhada para poder a gente distribuir os pães aqui depois de modelado. Como sempre, a gente vai precisar de farinha de trigo, né? Para poder polvilhar aqui, para a massa não grudar. Nada muito. E a gente vai abrir, como no primeiro vídeo eu ensinei a vocês, a gente vai abrir um retângulo. Tentar abrir um retângulo, né?
Para facilitar, a gente pode dar uma esticadinha assim na massa, já começar a dar a entender o formato de um retângulo aqui para facilitar. Vai, volta, só para acertar aqui um pouquinho. Aí eu mostro a vocês a espessura que eu tô deixando essa massa. Não sei se dá para vocês verem, ó. Não é fininha, não é grossa, mas também não é fina demais. Dá pra ver? Pronto. É na grossura, deixa eu ver aqui. Quase na grossura de um dedinho. Lembram do nosso recheio? A gente vai distribuir aqui nessa massa. Dá uma espalhadazinha. Não precisa deixar o recheio muito grosso aqui, tá? Porque senão você não vai conseguir deixar recheio para o resto da massa todinha. E também, quando você for cortar, né, as fatias aqui, pode ser que na hora que ela esteja assando ou na hora que você estiver modelando, ela comece a sair pelas laterais. Então, não precisa botar muito recheio. Você só vai espalhando aqui. De maneira que quando você come o pão, você sinta o gosto do recheio. Eu gosto do coco fresco, porque quando a gente rala, às vezes fica os pedacinhos do coco. Aí quando assa que a gente come, a gente chega a sentir os pedacinhos do coco. Pronto, não precisa chegar até o final, tá bom? Deixa assim uns 2 dedos, sem o recheio. Também não precisa chegar aqui nas laterais, porque a gente vai dar uma dobradazinha para o recheio não escapar na ponta. Se você ver que veio recheio demais, eu tiro um pouquinho. Lembram que eu fiz o pão de queijo com goiabada, Romeu e Julieta? Então, a gente vai enrolar como se fosse um rocambole, do mesmo jeito. Rolando pra dentro. Quando chega aqui no final, a gente dá uma dobradinha pro recheio não sair. Puxa daqui pra dentro e segura. Do outro lado também puxa e segura. E assim vai. Ó, circula, circula aqui, né? Enrola pra dentro. Chega aqui e dobra. Vai, vai, vai. Chega aqui na outra ponta, dobra também. E assim vai. Aí, rodando pra dentro. Dobrando a ponta pro recheio não sair. Aí continua. Chega no outro lado, dobra pra dentro e assim vai até o final. Sempre botando a ponta pra dentro pro recheio não sair pelas laterais. Pronto. E aqui no final, que eu falei que não precisa passar o recheio, deixar chegar até o final, é o lugar que a gente vai emendar a massa. Olha, aqui é a emenda da massa. A gente vai dar aquele beliscãozinho. Vejam que a massa tá com um crescimento tão bom que eu nem terminei de modelar ainda, ela já tá crescendo na minha mão aqui. Pronto. Com recheado. Vou só jogar um pinguinho de farinha para poder não ficar grudando aqui. Para baixo.
Pessoal, a melhor maneira de fazer esse pão é vocês marcarem o tamanho que vocês querem. Eu tenho o costume, vejam que a gente dobrando, ó, o recheio não sai. Vai sempre pressionando aqui. Sim, voltando. Eu tenho o costume de sempre marcar 2 dedos e corto. Olha o recheio como fica. Aí a gente vai distribuir na forma. A gente vai medindo 2 dedos, como eu disse. Corta. Deixa uns 2 dedos de distância entre um e outro. 2 dedinhos de distância. Porque ele ainda vai crescer. Dá pra ver o recheio circulando a massa. Gente, agora a gente bota ela pra crescer mais uma vez. Só que o crescimento dela tá tão fantástico que eu acho que não vai passar 40 minutos crescendo não. Antes disso ela já vai ter crescido. Vou esperar ela crescer e quando eu voltar eu digo a vocês quanto tempo ela passou crescendo. Que é o segredo de um bom crescimento, como eu disse, é a sova. Se você sovar muito bem, uns 15 minutos sovando já tá bom. Agora tem que dar umas porradas na massa para poder ela ter um bom crescimento. Já já eu volto com ela crescida. Olha, pessoal, o crescimento dessa massa. Passou apenas 20 minutos crescendo, olha. Já tá unindo um ao outro. Nesse momento, eu levo ele ao forno. Eu vou deixar ele assar e para poder dizer a vocês quanto tempo o meu passou no forno. Olha, pessoal, como ficaram os pães. Eles passaram 35 minutos no forno, tá bom? E o momento de tirar é quando eles começam a ficar moreninhos em cima e nas laterais. Ficou moreninho em cima e nas laterais, pode desligar que ele já está assado. Pronto, eu já aqueci minha calda. E agora é aquele momento de jogar por cima do nosso pão. Esperar esfriar um pouquinho, que os dois estão super quentes, tanto o pão quanto a calda. E já eu mostro a vocês o resultado final dele. Pronto, daqui a pouco eu volto com ele num pratinho pra gente experimentar, tá bom? De volta, pessoal! E com essas maravilhas. Eles não estão apenas lindos, como estão deliciosos. É como eu tenho dito, para poder você sentir a sensação que eu sinto quando eu experimento essas coisas, só reproduzir. Reproduzam e me diga como tem ficado a receita de vocês. Eu estou muito contente, eu postei no meu Instagram esses dias, que eu estou muito feliz. Várias pessoas estão reproduzindo as receitas, principalmente as de massas, e estão mandando fotos para mim. E aí eu postei no Instagram, dá um pulinho lá, dá uma olhadinha, aí vocês vão ver a reprodução dessas pessoas. Vamos àquele momento de experimentar. Deixa eu pegar um menorzinho. Só um momento. Ele fica uma maravilha. Delicioso. Eu sou suspeita de falar,
porque eu já faço esse pão já há mais de 2 anos. E aí eu passei um tempinho sem fazer, né? E agora eu voltei para fazer, para mostrar para vocês. Façam, experimente, diga como ficou e o sabor que vocês acharam, né? O gosto que vocês acharam, porque eu sou suspeita em dizer, simplesmente eu sou apaixonada por essas fatiazinhas. Sim, antes de terminar, só lembrando, quem ainda não compartilhou, não deu like, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho naquela parte que tem todos. A quem ficou comigo até aqui, um cheiro no coração de todos, fiquem na paz e até a próxima!